Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Leandro. Quero fazer esse devocional aqui aproveitando a oportunidade, aproveitando que está fresco na mente ainda o que Deus ele injetou no coração. E confesso que eu estava subindo o monte aqui, eu já estava lendo a Bíblia e vou dizer que eu não vou lembrar, tá, do capítulo, do versículo, mas da passagem eu lembro. E queria estar falando sobre a passagem que fala sobre a igreja de Laodiceia, A igreja de Laodiceia, que a própria Bíblia vai dizer que Deus ele fala, Eu conheço, eu sei o que vocês têm feito. E sei que vocês não são nem frio, nem quente. E aí a Bíblia diz, quem dera, Deus diz para a igreja, quem dera se vocês fossem frios ou quentes. Mas não, vocês são mornos, E Deus ele injetou no meu coração uma palavra semelhante a ou você é, ou você não é. Se você é, então prove. Mas se você não é, confesse, E o que acontece? A Bíblia vai dizer que ela é uma igreja que ela diz assim, nós somos ricos, temos tudo o que precisamos e não temos falta de nada. E o interessante é o seguinte, é que quando eles falam isso, eles querem dizer assim, se nós estivéssemos pecando, Deus não estaria nos abençoando. Se nós estivéssemos pecando, Deus não estaria nos honrando. Eu vou colocar assim numa passagem bem clara para você entender. Se Deus estivesse desagradado de nós, Deus não estaria nos honrando. Se Deus estivesse irado com nós, Deus não estaria nos enriquecendo. Era isso que eles queriam dizer. Se nós estivéssemos na lista negra de Deus, Deus não estaria nos abençoando, nos enriquecendo. Só que o que para eles era riqueza, para Deus não era. Por quê, pastor Leandro? Por causa do seguinte, a Bíblia vai dizer que eles não eram nem um total e nem um pouco. Então, eles não eram nada, Eles não eram nem um total crente e nem um total ímpio. Como assim isso, pastor? Eu vou tentar explicar de uma forma calma. Por exemplo, eles não eram aquele povo mentiroso. Aquele povo que, eu vou mentir, eu vou enganar. Mas eles usavam pequenas mentirinhas. E para eles, essas pequenas mentirinhas não fazia diferença nenhuma. É aquele povo que não era 100% carnal, mas dava aquele pequeno lugarzinho para a carne. E o que acontece? Para eles, Deus conhece, eu sou falho, fraco e pecador, e vai dando aquele pequeno lugarzinho para a carne. Aquele pequeno lugarzinho que ao invés de te deixar ser aquele crente, não, te faz ser morno. O que é morno, pastor? É misturado, A Bíblia ela vai dizer que quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, cara, se você está sujo, então se suja mais para você se lavar de uma vez. Mas se você está limpo, continua se limpando, para você não precisar se lavar, você entendeu? Só que tem gente que ele é meio termo, ele tem sujeira, mas ele fala, eu não estou tão sujo, então eu não preciso me lavar. Quando Deus ele fala, quem está sujo, suje-se mais, ele está querendo dizer o que, cara? Não tem meio termo para pecado, não tem meio termo. Não tem esse negócio tipo, por exemplo, vamos lá. Eu estava orando e eu falei com Deus, Deus, me ajuda a ser mais humilde. Mas depois eu pensei, cara, eu fiz uma oração errada. Sabe por quê? Porque quando você fala me ajuda a ser mais humilde, você está querendo dizer que você já é humilde. Isso é errado. Porque se você está pedindo mais humildade, ou você é, ou você não é. Não tem esse papo de dizer, me ajuda a ser mais humilde. Deus, me ajuda a ser humilde. Entendeu? Como assim, pastor? Eu vou te dizer.
Se você é meio humilde, quer dizer que você é meio o quê? Orgulhoso. Você é meio arrogante. Você é meio soberbo. Não tem esse papo de dizer, eu sou um pouco humilde. Cara, se você é um pouco humilde, o que vai preencher a outra metade? A arrogância, o orgulho, a soberba. E a Bíblia diz que a soberba Deus abate. A Bíblia diz que o soberbo Deus resiste. Aí você quer dizer que você é um pouco humilde. Aí você fala, por que Deus não responde minha oração? Por que Deus não fala comigo? Não é que Ele não fala com você, Ele não fala um pouco. Por quê? Porque um pouco você é humilde, o outro pouco você é soberbo. Um pouco você é humilde, outro pouco você é arrogante. Então Deus ele fala assim, eu resisto à soberba. Não está falando eu resisto 50%, Ele resiste à soberba. 50% soberbo é soberbo e Ele resiste e acabou. Então para Deus não tem esse negócio de pouquinho. Eu sou um pouquinho, mano, ou você é ou você não é. Não adianta a gente querer chegar diante de Deus e falar, ai Deus, eu tenho um pecadinho, eu acho que isso não é necessário orar. Mano, para com isso. Para com isso. É necessário orar sim. Cara, você mente um pouquinho? Deus, olha, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou uma mulher de lábios impuros, eu sou um mentiroso. Me ajuda, sabe? Tá sentindo um pouquinho de inveja? Deus, eu sou um invejoso. Cara, tudo o que tira a sua santidade e o traz a 50%, ou você é ou você não é. Porque se você está dizendo que você é santo tendo 50% de santidade, então me prova. Não tem, não adianta. A Bíblia diz, quem está limpo, se limpe mais. Não tem esse papo de quem está limpo pode se sujar um pouquinho. Não pode. Então assim, mano, se você se sujou, me perdoa o palavreado, é que às vezes a gente se empolga, tá? Olha o pastor falando, mano, né? Escandalizou? Então, vamos lá. Se você tá sujo, você se suja mais. Pastor, por exemplo, vamos lá. Eu falei um palavrão. Falou? Falei. Senhor, tira a brasa do teu trono aí, põe na minha boca. Sou um homem de lábios impuros. Sou uma mulher de lábios impuros. Eu falei um palavrãozinho. Pai, eu sou homem de lábios impuros. A Bíblia ela vai dizer que na parábola do fariseu publicano, o fariseu ele vai orar e ele começa, Deus, eu tenho feito, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não sou como esse pecador ali, ó. E aí a Bíblia diz que o publicano, ele nem levanta o rosto, nem levanta os olhos, ele fala, eis-me aqui pecador, em busca da sua misericórdia. E a Bíblia diz, em verdade vos digo que aquele ele está justificado. Sabe por quê? Porque o pouquinho de erro que ele tinha, ele falou, cara, eu sou pecador. E pronto, acabou. Já o fariseu, ele engrandeceu as qualidades e esqueceu de apresentar os erros para Deus. Então não adianta você querer engrandecer qualidade diante de Deus e esquecer dos seus erros. Ou você é, ou você não é. Não adianta você querer orar para Deus falando, Deus, eu sou um pouquinho orgulhoso. Você é orgulhoso. A Bíblia fala, ele dizendo, nós somos ricos, temos tudo e não temos falta de nada. Sério? Aí Deus fala assim, quem dera se vocês fossem ímpio ou fosse crente, mas você não é nem crente nem ímpio, porque vocês não assumem seus erros, também não se põem no lugar de crente, mas fica dividido entre o mundo e a igreja e fica falando que tá tudo bem. Não, porque se estivesse andando errado, Deus ia tratar comigo, mas Deus está me abençoando. Você entendeu? Então, a igreja de Laodiceia, a mensagem que Deus ele assentou no meu coração foi isso. Ou você é, ou você não é. Para o pecado, se você é, confesse. Se você não é, prove. Para as qualidades, se você é, prove. Se você não é, confesse. É melhor confessar diante de Deus. Porque Deus, ele não aceita 50%. Ele não aceita. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, para não deixar o vídeo muito comprido, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu vivo fazendo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço.
mas o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Ele não está falando, o bem que eu quero fazer eu faço de pouquinho em pouquinho. Não. O bem que eu quero eu não faço. E Paulo era um cara que ele ajudava as pessoas, Paulo era um cara que orava pelas pessoas, pregava a palavra, mas ele está dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Sabe por quê? Ninguém tem que se engrandecer com 10%. Ninguém tem que se engrandecer com 50%. Ou você é, ou você não é. Ele fala, o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Por mais que às vezes ele desse lugar para a carne um pouquinho. Ele fala, o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. E você não vê a Bíblia dizendo que Paulo, me perdoa assim o palavreado, você não vê a Bíblia dizendo que Paulo deu um tapa na bunda de uma mulher, que mexeu com uma. Você não vê a Bíblia falando que Paulo chegou e meteu a porrada em nego ali, depois que ele se converteu. Você não vê. Mas a Bíblia diz, o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Então assim, ou você é, ou você não é. Com Deus, não tem 50%. E a Bíblia diz, quem deras, se fosse frio ou quente. Mas vocês são mornos. Amém? Não quero deixar essa palavra, uma palavra tratando com não sei quem, nem A nem B. Não. Mas para que você reflita um pouco. Do jeito que você ora, do jeito que você pensa sobre si, o jeito que você acha que é uma pessoa de qualidade, o jeito que você vê seus defeitos. Às vezes você olha para os seus defeitos e fala, não tenho tanto, né? Não tenho tanto defeito. Só um pouquinho. Eu fico bravo só um pouquinho. Enfim, não interessa. Se fica bravo, fala diante de Deus, Deus, eu sou uma pessoa turrona. Sou uma pessoa irada. Não adianta chegar em Deus e, Deus, você não vai olhar para o pouquinho que eu sou bravo. Olha, sabe por quê? Porque o pouquinho que você é bravo contamina o pouquinho que você tem que ser brando. E aí? O pouquinho que você é mentiroso contamina o tanto que você tem que ser verdadeiro. E aí? O pouquinho que você está sendo orgulhoso, arrogante, soberbo, contamina o tanto que você tem que ser humilde. E aí? Você vai falar diante de Deus, Deus, eu sou 70% humilde e 30% arrogante. Meu irmão, confessa para Deus. Confessa, Deus, eu sou arrogante, me ajuda a ser humilde. Eu tenho falado diante de Deus, eu falei, Deus, me ajuda a ser humilde. Acho que quem vê orando fala, mano, esse cara é mó arrogante. E aí? Melhor apresentar diante de Deus o defeito que ficar tentando colocar qualidade. Diante dos homens você pode mostrar que você é uma pessoa de qualidade. Mas Deus, ele conhece o coração de cada um e ele sabe da verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Um forte abraço e fiquem com Deus. Agora eu vou